Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio do Cerveja é Arte, nosso podcast sobre cerveja artesanal. Hoje um episódio especial, a gente vai sair um pouco daquele esquema nosso, né, de notícias. Hoje vamos repercutir bastante essa questão de levedura, o pessoal pergunta demais sobre levedura. Lembrando que o Cerveja é Arte é um podcast vinculado ao Cervarte, o grupo de estudos em cervejas artesanais. Sigam a gente nas redes sociais, @Cervarte, underline oficial, né, que é nosso Instagram, e também o nosso canal no YouTube, o canal Cervarte. Toda a nossa gravação, todo o nosso podcast sempre disponibilizado tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Fiquem à vontade, comentem, participem, sigam nossos canais para que vocês tenham sempre informação de primeira qualidade, informação relevante, para que a gente possa sempre trazer o máximo de conteúdo para quem trabalha com cerveja, aproveitando fazer o nosso lembrete aí do nosso apoiador cultural, a Aletec Júnior, né, empresa júnior de tecnologia de alimentos, aqui do IFSU de Minas Machado. Consultoria, assessoria, desenvolvimento de novos produtos, análises, o pessoal super gente boa e com preços muito competitivos e muito competentes, né? Cada vez mais se firmando no mercado. Então a gente sempre faz essa chamada aí em relação ao Aletec Júnior, sempre colaborando também com o nosso programa. Meu nome é Alex Suzeda, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cerveja artesanal e o nosso ilustre convidado hoje, professor Rogério Brandão. Professor Rogério, ele está à frente do Laboratório de Biologia Celular e Molecular da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Professor também de cadeira lá da UFOP. Mas não vou ficar apresentando muito, não. Professor Rogério, fica à vontade, se apresenta aí para o pessoal. Alex, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite de participar aqui com vocês. É sempre um prazer e uma honra muito grande poder dividir o trabalho que a gente tem executado aqui no nosso laboratório com o público cervejeiro, né, que sempre mostra muita curiosidade em relação ao que nós temos feito. Bom, apenas brevemente, eu sou professor aqui titular na área de biotecnologia, entrei na UFOP em 1987, já estou aí na marca do pênalti para ir embora, para me aposentar. Desde sempre trabalho tendo leveduras como modelo de estudo. Nosso laboratório tem duas linhas de pesquisa fundamentais, uma delas é regulação de algumas enzimas que são importantes para o metabolismo das leveduras, e também, de uns 20 anos para cá, a gente tem dado uma abordagem mais aplicada, estudando diferentes aspectos da utilização de leveduras na produção de bebidas, inicialmente. Nós começamos com cachaça, depois com cerveja, e mais recentemente também a gente está trabalhando na interface da indústria do etanol, não é? Mas sempre com o mesmo foco, procurando novas leveduras com características mais apropriadas, quer seja a produção de bebidas, quer seja para a produção de bioetanol, de modo a otimizar os processos produtivos respectivos. É isso que a gente tem feito. Muito bacana, né, professor? Que hoje também, além de todas essas atividades no laboratório, todas essas atividades como docente, também coordena, né, a edição da revista Applied Science, né, aqui no Brasil, né? Pois é, eu fui, de certa forma, surpreendido com esse convite, mas função daquilo que a gente vem fazendo aí, né, nessa área, e vai ser uma edição especial dessa Applied Science, está aceitando trabalhos na área de cerveja até, acho que, janeiro de 2022, né? Então, eu convido aos colegas todos, né, dos grupos de pesquisas, das universidades, dos institutos federais, enfim, que submetam seus trabalhos. Obviamente, isso vai passar por um processo de revisão por pares e tal, é uma revista muito séria, um índice de impacto razoável, mas eu estou aqui incentivando, né, e vamos prestigiar aí digamos, o conhecimento cervejeiro brasileiro, ofertando contribuições nessa
publicação especializada. Maravilha, deu para ver que hoje o papo vai ser um papo de primeira. Para quem já acompanha a gente aqui no Cerveja e Arte, vamos fazer um pouco diferente hoje. Na verdade, sim, até datando um pouco o programa aqui, a gente atualmente está fazendo o nosso curso de cervejeiro avançado, e curso gratuito, aberto, mais de 500 pessoas participando, um debate muito saudável, além de ser um momento que a gente tem de debate, de troca de informações, também um debate muito saudável, né? A gente tem tido essa oportunidade, e talvez uma das aulas que mais repercutiram, mais o pessoal vem comentando, até hoje o pessoal vem postando pergunta e estudando. Isso é muito bom, né, professor? Que você acaba incentivando o pessoal a correr atrás da informação, né? Eu acho que tem esse aspecto, né? A gente tem que enfatizar muito aqui para o Brasil, né? O nosso país é um país muito interessante, né? Porque ele é um país muito diverso, felizmente, né? Em todos os aspectos, culturalmente, sociologicamente, não é? Gêneros diferentes, sotaques diferentes, quer dizer, a gente tem uma riqueza muito grande. E a gente se acostuma a valorizar muito as coisas que vêm de fora, não é? E, no entanto, nós temos aqui competência estabelecida. Eu acho que um exemplo recente disso, né, se comparado com outros setores, é esse mundo cervejeiro. Olha aí. Nós chegamos aqui, nós não, nem nós, Alex, da academia, mas o empreendedor brasileiro chegou a ponto de estancar, né, o crescimento vertiginoso das cervejas industriais, de tanto que nós estamos ofertando ao mercado novos produtos variados, com um know-how muito interessante. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar, não é, o conhecimento que nós acumulamos, às vezes, na academia, com esse espírito empreendedor diverso do povo brasileiro, e deixar esse complexo de vira-lata para fora, que a gente tem muito o que oferecer, não só para nós, mas mostrar para o mundo que o brasileiro é um bicho danado. Ele, quando quer fazer as coisas, ele faz, né? E a gente tem já competência estabelecida, gente que quer fazer as coisas, biodiversidade, tanto não somente no nosso tema aqui nas leveduras, mas também nos ingredientes, enfim, nós temos tudo para fazer uma coisa completamente inovadora e, quem sabe, né, daqui a pouco nós sermos reconhecidos também como um país que tem uma escola cervejeira própria, né, que não deixa nada a dever aos belgas, os irlandeses, aos americanos, enfim, aos japoneses, qualquer que seja o país que a gente estiver comparando. Acredito muito nisso, até não só. Acredito principalmente no grande potencial, né, da pesquisa com levedura, e a gente vai tentando, né, humildemente fazer a nossa parte aqui, né, correndo atrás de informação, porque essa é a nossa função. Mas, além da levedura, a questão até da própria biodiversidade, né, das frutas que a gente tem à disposição aqui. A gente teve um convidado aqui no programa também que falou muito sobre a questão da madeira, né? Como o envelhecimento de cerveja em madeira também pode trazer uma característica muito própria, né? Muito particular para o Brasil, pela diversidade que a gente tem absurda de madeira. O pessoal da cachaça já faz isso há muito tempo, né, professor? Muito, muito. Nós temos aqui, ó, alguns nomes que me vêm à cabeça aqui, né? Amburana, Jequitibá, IP, Bálsamo, e por aí afora, né? E lá fora, quando você pergunta o que o pessoal fala de barril, é sempre barril de carvalho, com avaliação francês, americana, não sei o quê, mas é sempre a madeira mais nobre. E nós aqui temos amendoim, né? Eu estou lembrando aqui também. Eu já vi até uma conversa uma vez dos caras testando eucalipto, imagina, eucalipto em barril para envelhecer cachaça. Então, assim, diversidade, né, biodiversidade não nos falta, inclusive nesse setor aí. Eu fico imaginando, eu pessoalmente gosto muito de cachaça envelhecida ou armazenada em amburana. Fico imaginando uma cerveja em amburana, que encontro vai ser esse? Sabe? Eu ainda não tive oportunidade, deve ter gente fazendo isso,
mas eu imagino que deve ser uma coisa muito diferente, no mínimo. E a gente está com, aqui no Cervati, um barril que a gente conseguiu, né, um barril de 50 litros pequeno, né, de carvalho, que era utilizado para uísque, né, tem aquela vida útil do uísque, então já está curtido com todo aquele buquê de aroma maravilhoso do uísque, e estamos tentando fazer algumas cervejas com ele também, e aquela velha história, né, agora mesmo estou tomando uma Riesling aqui, uma Russian Imperial Stout com lascas, né, que também é uma possibilidade, né, a utilização de lascas, para conseguir trazer um pouco desse sabor, né, professor? Sim, sim. Sem dúvida. É como eu estava dizendo, há uma avenida aí de coisas que a gente pode fazer, né? Aqui no meu jardim, na minha casa, tem lá hibisco. Uma vez eu encontrei um rapaz em uma feira em Belo Horizonte que estava substituindo ou adicionando, substituindo lúpulo, não. Eu acho que ele botava um pouquinho de lúpulo e também colocava hibisco, numa tentativa de criar algo novo, não é? E qual que é o problema? A não ser que a gente seja fiel àquela lei da pureza, né? Lá de 1500 e pouquinho, e não queira fazer nada. Mas eu acho que com uma biodiversidade dessa que nós temos aqui no Brasil, nós não podemos ficar refém dessas simplesmente imitações de estilos e seguir receitas pré-definidas. Nós estamos podendo estar perdendo uma oportunidade de criar coisas espetaculares. E aí, sem querer ser polêmico, mas é muito fácil quando você fala em lei da pureza alemã, quando você está na Alemanha, que é um grande produtor de lúpulo, um grande produtor de malte, aí é muito fácil. Claro. O nosso papel é aceitar a nossa situação e fazer sempre a melhor cerveja possível, né? Mas ninguém... nós estamos já bastante, né, vividos, né, no século XXI. Essas coisas não são por acaso, não, amigos. Essas coisas são com um sentido de autoproteção do seu mercado, do seu produto. Ninguém faz isso por amor à ciência somente, não. Tem um interesse comercial aí pesado. Claro, é evidente. Está errado? Não. Nós é que temos uma opção. Ou seguimos isso, ou abrimos o nosso caminho. Simples assim. Não tem nada que ficar polemizando, né? E qual o problema de fazer de uma outra forma? Não, perfeito, perfeito. E, na verdade, essa conversa que a gente está tendo aqui ela é fruto dessa aula que a gente está fazendo, né, das aulas do cervejeiro avançado aqui do Cervati, e foi tão rico, né, o debate lá da nossa aula que a gente resolveu ter esse momento aqui para conversar sobre um pouco mais, né, sobre levedura e até abrir esse espaço, né, professor Rogério, para falar um pouco mais de como é que tá os avanços, né, nessa questão de pesquisa em relação a leveduras. Então, fique à vontade, se quiser compartilhar alguns slides com a gente aí, vamos conversar um pouquinho sobre qual que é a realidade atual, né? Como é que hoje estamos, né, em relação à questão da produção de leveduras. Só aproveitando, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas está aí, sorridente. Fala, Felipe, grande Felipe Juan, grande companheiro aqui nessa estrada do Cerveja Arte, né, do nosso podcast. Felipe, tá chegando aqui no meio do caminho, cara, mas por favor, se apresente cara, aí. Queria pedir desculpa pro pessoal, boa noite e boa noite pro Rogério, prazer e uma honra, né, estar aqui na sua presença. Eu já acompanho o teu trabalho um tempinho já, inclusive desde da época do 2017 do Urubir lá, que você esteve presente lá, junto com o Jamal, que é outro que eu tenho esperança de encontrar um dia ainda também, quem sabe vai acontecer. Demorou para entrar, mas estamos aí, vamos lá. Tô pegando a conversa pelo meio, não sei que pé que tava a conversa, tô até meio perdido aqui. Vou esperar vocês bater papo uns 2 minutos aí que eu me entero do que tá acontecendo aqui. Não, o grande Felipe chegou na hora certa. Ele só fez uma introdução, estava aqui conversando um pouquinho sobre as perspectivas e tal, mas agora você chegou na parte mais interessante, mais importante, que o professor Rogério vai começar a falar um pouco sobre como é que tem sido a pesquisa, né? Como é que tem sido essa busca, né, por uma levedura com características bem nacionais. O professor Rogério até falou da Brapa, né, professor? Sim. Nossa Brazilian Pale Ale, que é uma receita mais para uma APA. Eu tentei fazer aqui, nos meus parcos conhecimentos de tecnologia cervejeira, uma IPA verdadeira, mas ainda não fui capaz de fazê-lo. Mas
a gente está chamando de Brapa exatamente pelo fato de a gente estar usando a nossa levedura isolada de dorna de fermentação de cachaça, só por esse aspecto, mas eu posso garantir a vocês que dá uma coisa um pouco distinta daquilo que a gente tem visto por aí, não é? Mas eu queria, para posicionar todos os nossos ouvintes aqui, os colegas que estão aqui conosco, às vezes a gente tem a impressão, né, nós vamos falar aqui de coisas um pouco avançadas e tal, que a gente está fazendo, parece assim que a gente teve aquela visão, né, não, eu vou fazer isso, eu vou isolar aquilo para chegar nesse ponto. E às vezes é preciso que a gente tenha um pouco de humildade para reconhecer o seguinte, nem sempre as coisas acontecem de uma forma muito planejada, né? E essa minha inserção na biotecnologia de leveduras foi uma coisa assim meio casual, né? Eu, como professor aqui da UFOP, uma ocasião, em 2000, organizei um simpósio internacional aqui em Ouro Preto, e para minha sorte, eu acho hoje, né, um produtor de cachaça aqui da região teve contato com o material de divulgação desse simpósio e veio ao meu laboratório com a seguinte história: olha, eu trabalhei no Proálcool, lá em São Paulo, comprei uma terra aqui, uma pousada rural, tenho lá um alambique e conheço um pouquinho desse processo de fermentação e gostaria de melhorar a minha produção de cachaça saindo dessa coisa de fermentação espontânea. Para quem não sabe, cachaça não tem aquele negócio de comprar a S não sei o quê, a W não sei o quê, a Nottingham e pôr lá, não. É aquilo que vem lá na cana, o cara joga uns negócios lá, e fubá, e quirela de arroz, e biscoito creme crack, e caldo de limão, uma mistura, cada um tem o seu segredo, e aquela levedura aparece ali, né? Só que não aparece só a levedura, aparece várias leveduras, né? Não aparece só Saccharomyces cerevisiae, fungos, bactérias aos montes, e vocês imaginam, pessoal da cerveja aí, como é manter a estabilidade de um processo fermentativo dessas condições, ou seja, isso não acontece. Então, a ideia inicial foi o seguinte: olha, vamos coletar uma amostra aí das dornas de fermentação de cachaça, isolar colônias, né, e estudar num certo número de colônias quais aquelas que têm propriedades mais interessantes, as características do processo de produção de cachaça, né? Tanto nos aspectos estressantes da produção de cachaça, né? O fato de ser aberto, não ter controle de temperatura, a variação do Brix, né? do teor de sólido solúvel ser muito grande, é muito rápido, é um processo em batelada, né? Que se reutiliza o fermento durante meses, semanas, pelo menos. Então, nós fizemos um estudo no sentido de criar um protocolo para isolamento e seleção de leveduras que, primeiro, fossem Saccharomyces cerevisiae, preferencialmente. Segundo, que aguentasse esses estresses todos. Terceiro, que apresentasse resistência a determinadas drogas, porque esse produtor de cachaça já tinha um certo conhecimento de fermentação, me trouxe um trabalho japonês que se intitulava Como Escolher uma Levedura para Produzir Diferentes Tipos de Saquê. E aí, nesse momento, eu comecei a ver que tem levedura que produz mais aroma, menos aroma, tem levedura que flocula mais, flocula menos, e a gente, então, passou a desenhar esse protocolo: resistência à droga, capacidade de floculação, capacidade fermentativa, porque ali, afinal de contas, ela vai fazer álcool, né? E a gente começou a desenvolver isso, né? De forma muito sistemática, através, obviamente, como é uma academia, através de dissertações de mestrado, tese de doutorado, publicações de trabalhos científicos, etc. Até que um dia, essa história é muito engraçada, que eu faço questão de contar para as pessoas que vêm aqui na nossa nano cervejaria, né? Cervejaria acadêmica, eu costumo contar aqui para os turistas. Um belo dia, toco o telefone na minha sala lá na universidade,
e o camarada se identifica assim, meu nome é fulano de tal, eu sou o produtor da melhor cachaça do mundo e gostaria de saber mais sobre o seu trabalho. Assim, 8 horas da manhã, pumba, o cara liga esse negócio. Fala, pois não, meu amigo, você não vai levar a mal não, mas me diga aí qual que é a melhor cachaça do mundo, porque eu não sei, eu estou nesse negócio já tem um tempão e eu não sei. É a Leblon. Mas Leblon é um bairro no Rio de Janeiro? É isso mesmo, é porque meu genro é americano, e aí nós gostamos muito de tomar caipirinha junto. Um dia nós estávamos lá no Leblon, onde ele mora, a gente resolveu criar uma marca de cachaça, e essa marca é a Leblon. O senhor vai ouvir muito falar dessa marca ainda. E aí o cara veio com essa história e tal, e o problema deles qual que era? Eles começaram a operação no Brasil em 2005, compraram 100 mil litros de uma determinada marca de cachaça aqui de Minas e voltaram no início de 2006 para comprar mais 100 mil litros. E o que eles descobrem? Que o produto de 2005 não tinha nada a ver com o produto de 2006. Então, a pergunta deles era o seguinte: como é que eu vou fazer uma marca mundial sabendo que eu tenho variações tamanhas na qualidade do produto? Então, olha, vamos procurar aquele camarada lá, porque ele está com o negócio de selecionar leveduras e forçar a predominância das leveduras durante o processo fermentativo. Por que forçar? Porque caldo de cana, meus amigos, não é nem térmica, nem quimicamente tratado. Então, todo dia está entrando uma levedura, uma bactéria diferente. Então, como é que você vai produzir um produto físico-quimicamente estável, sensorialmente agradável, com uma confusão dessa? Então, nós começamos, a partir disso, criar digamos assim, essa estratégia para essa empresa. E por conta do tipo de trabalho que eu estava prestando, e como sou funcionário público, eu me vi obrigado a criar uma empresa. Né? E essa empresa é uma empresa que existe até hoje, fez 15 anos, dia 18 agora, né? Chama-se Cerlev. C-E-R-L-E-V. Projetos e Inovação na Biotecnologia da Fermentação. E as pessoas me perguntam, que diabo é isso de ser? É porque eu tenho uma mulher que é artista, ela é ceramista. Então eu falei, nós vamos fazer uma empresa de cerâmica e levedura, e você vai ser a dona, e você é um sócio minoritáriozinho lá e tal, você que manda, vai mandar em mim 2 vezes, né? Como minha mulher e como dona da empresa. E a gente começou, então, através desse mecanismo, contratando pessoas, estagiários e tal, prestando assistência a diferentes produtores. Até que um dia eu fui convidado para me filiar ao Sind Bebidas. Olha só, Sind Bebidas aqui da FIENG e tal. E lá no Sind Bebidas, além de produtor de cachaça, você tem produtor de cerveja, produtor de vinho, água mineral, não sei o quê, tal. Aí o superintendente lá do Sind Bebidas, meu amigo Cristiano Lamego, vira para mim e falou assim, Rogério, você devia apresentar esse seu projeto de seleção de leveduras para os cervejeiros aqui de Belo Horizonte. Está começando aqui em Belo Horizonte, isso em 2008, por aí e tal, um movimento cervejeiro que o Sind Bebidas está acreditando muito nisso. Então, por insistência do Cristiano Lamego, eu fui parar lá na Falk Beer, em Ribeirão das Neves, meu amigo Marco Antônio Falcone, e me reuni com diversos produtores, né, vamos chamar assim, artesanais, né, de cerveja e tal, e dali, desse encontro, surgiu uma ideia. Qual foi a ideia? Vamos tentar produzir, ou tentar verificar, se entre esse número já, naquela época, mais de 100 leveduras que você tem isolado da cachaça, será que alguma se presta à produção de cerveja? Ele falou, que bom. Mas eu confesso a vocês que, embora seja um sujeito de levedura,
Até esse momento, final da década passada, eu estava muito ligado com a questão da cachaça. Então, quem está ligado em cachaça, pensa em quê? Sacarose. Pensa em quê? Em floculação, porque os caras não têm centrífuga, aquele negócio é a fermentação de 18 a 24 horas, tem que ser rápido, tem que mandar o vinho para destilação, é uma confusão danada aquilo. Então, a minha cabeça estava muito original. Eu falei, oh, peraí, vamos ver um pouquinho esse negócio da cerveja. E aí você começa, eu já sabia disso, mas, enfim, não estava entrando. Ó, no mundo das cervejas tem 2 grandes grupos de levedura, né? As chamadas Lager e as chamadas Ale. São essas leveduras com essas denominações, que emprestam seus nomes aos estilos de cervejas Lager e Ale. O que tem uma cerveja Lager? Aí você vai ver o que tem uma cerveja Lager. O que é o comportamento padrão, ou pelo menos assim, mais conhecido de uma levedura Lager? Não tem aroma frutado, não é? Não produz fenólico, fermenta a baixa temperatura, flocula mais, tem uma floculação constitutiva, a fermentação é a chamada baixa fermentação. E o que é uma levedura? E tinha uma coisa, né? Não são Saccharomyces cerevisiae, né? A sua maioria, se não todas, são primas, Saccharomyces pastorianos, Carbiogenses e daí por diante. Mas as ale são predominantemente cerevisiae. Tem aroma frutado, fenólico, fermentam melhor a temperaturas de 18 a 24, fazem alta fermentação, né? Tem a sedimentação mais tardiamente no processo fermentativo, e essa característica me ligou de novo à cachaça. No mundo da cachaça, a gente vê um negócio muito engraçado. Você chega, às vezes, num alambique, e como as donas são abertas, você vê a fermentação acontecendo. Então, você vê, às vezes, movimentos assim, ó, a levedura, você está vendo que a levedura está se desprendendo da base, vem até a superfície e deposita-se novamente. Em alguns casos, agora, por exemplo, eu tive no Maranhão, tem lá uma cachaça chamada Reserva do Zito, que a levedura parece aquelas bolinhas de isopor, não é? Aquela que a gente compra para fazer enchimento de travesseiro, sei lá o quê. Uma bolinha, eu nunca vi aquilo, cara. Nunca vi aquilo, parece uma canjiquinha, sei lá o que é aquele negócio. De uma forma muito típica. Então, a fermentação desse tipo, porque ela é densa, é necessariamente a partir da base. Ao passo que em várias outras unidades, a gente notava assim uma nata, né? Você pegava aquela nata com a mão mesmo, você pode pegar numa produção de cachaça, não tem esses pruridos de uma asepsia. Você vai lá, você vê levedura ali. Então, o que eu penso? Olha, aqui é uma fermentação de baixa e uma de alta. Então, vamos procurar nesse ambiente aqui se a gente acha leveduras que se assemelham ao comportamento das leveduras da cerveja, pelo menos as clássicas, né? E aí, com base nessas informações todas, a gente passou, então, a montar uma outra estratégia. Eu acho que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Espera aí, como é que faz para apresentar aqui? É aqui. Apresentar agora. Uma janela. Essa bichinha aqui, ó. Vê se vocês estão vendo. Estão vendo aí? Está carregando agora? Eu acho que sim, perfeitamente. Sr. Rogério, só aproveitando aqui a inserção, essa questão que você falou aí de abrir um CNPJ e de principalmente ter a patroa que é de casa vira a patroa do CNPJ. Desculpa te interromper, mas eu achei muito legal isso. Até que ponto... É porque eu estou na mesma situação também, como servidor público e tal, a gente sabe que tem certas coisas que a gente não consegue fazer, né? A gente não alcança com o serviço público, e o CNPJ ele traz um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim. Mas até que ponto isso foi
importante, fundamental. Como que isso revolucionou essa questão dessa questão da pesquisa de levedura e também do atendimento, né, à população? Olha só, eu gosto muito de provocações, sabe, meu amigo Alex? E essa é uma provocação bacana, porque esse professor aqui, que tem mais de 33 anos dedicado à causa da academia brasileira, não compreende, né, as dificuldades que nós, da academia, temos para trabalhar com o setor privado. É uma burocracia infernal, não é? Eu acho que nós poderíamos criar um programa só para falar disso, porque tem uma história imensa nisso aí. Mas, assim, existe uma lei, a Lei da Inovação, de 2004, do primeiro governo do presidente Lula, em que está lá escrito que um professor, um funcionário público, não precisa nem ser professor, pode ser sócio de uma empresa. O que ele não pode ter é cargo diretivo nessa empresa. Então, com base nisso, tá, eu resolvi não peitar o sistema, mas dizer assim, olha, se a lei me permite fazer isso, vou fazer. Eu tenho 5% das ações, minha mulher tem o resto, e a gente fala, como é que executa os projetos? Olha, tem uma pessoa interessada, contrata-se um estagiário, um técnico e tal, e essa pessoa conduz o negócio, claro, a gente orienta, a gente fala e tal. Aqui na UFOP, nós criamos, inclusive, um mecanismo muito interessante, porque não somente a Serlev, mas também a nossa cervejaria acadêmica, que veio depois e que eu não tenho nem participação acionária nela, oferece estágios para os estudantes no mundo real. Não é aquele projeto que vai publicar. Não. O cara quer uma solução. Hoje, a maioria das universidades e dos centros de pesquisa, dos institutos, o mais próximo que chega disso é através das empresas júniores, que é uma iniciativa que tem que ser estimulada mesmo. Então, assim, eu costumo dizer, para dizer que eu aceitei a provocação, que enquanto nós da academia ficamos achando que o mundo real só existe aqui, então a palavra agora que está sendo muito usada por um camarada aí, dentro das 4 linhas, isso é uma bobagem. O mundo real está fora. E se a gente não entender que conhecimento é valor econômico, nós não vamos contribuir com o desenvolvimento desse país, não. Entendeu? Concordo plenamente. Isso aí, a provocação ela foi exatamente por isso. E como isso estimula também, né? A gente sente mais, traz um senso de pertencimento também, né? Porque a gente passa a vivenciar as dores, né? As preocupações do mercado, né? Mas, Alex, eu também quero te advertir de uma coisa, meu amigo. Esse cidadão aqui viveu de novembro do ano passado a abril desse ano um processo administrativo disciplinar. Porque pessoas que não têm espírito empreendedor, que querem viver ali apenas do seu trabalhinho de 8 às 5, se incomodam quando veem colegas se movimentando. Por causa disso, a gente é muito popular entre os alunos e tal. Isso às vezes instiga muito, como diria o Roberto Jefferson, que hoje está preso num debate assim muito interessante com o Zé Disseu, lá uns 10, 15 anos atrás, diz assim, Vossa Excelência desperta em mim os meus instintos mais primitivos, entendeu? Tem gente que se sente afetada com esse negócio de tal maneira, e eu tive que passar por isso. Mas foi, assim, apesar da encheção, foi lá e dizer, professor, olha aqui, ó, aconteceu assim, essa história que nós estamos contando aqui, né? Paciência, é a vida. E é aquela velha história, né? Os cães ladram, mas a caravana passa, né? A caravana passa, meu amigo. E está aí, olha, vejam bem a situação que nós estamos vivendo no momento. Que não fomos nós, mas nós também estamos participando desse processo. Se as instituições públicas de pesquisa não tivessem se associado, como se associaram,
no mundo e aqui. Estou falando do Butantan, estou falando da Fiocruz. Se não tivesse se associado com empresas, essa hora nós não estávamos chorando só, olha só o que eu estou dizendo, 500 mil não. Muito mais. Então, nós temos que parar com essa bobagem, dizer o seguinte, respeitado, obviamente, ninguém vai abandonar emprego para cuidar de situações pessoais. Aí, se é esse o caso, pede demissão e vai cuidar da sua vida. Agora, é perfeitamente possível, enquanto pesquisador, professor, detentor de conhecimento, fazer essa transposição. E é engraçado, né? Me permitam aí os nossos ouvintes que podem estar achando, esse cara deve estar tonto aí, está tomando demais e tal, mas isso é importante para a gente refletir. O CNPq, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem lá uma categoria de bolsa que chama DT, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. Olha, o que o CNPq está querendo com isso? Que é estimular que nós, professores, cientistas, façamos essa ponte com o mercado produtivo. Então, tem muita coisa para ser resolvida, muito processo a ser aperfeiçoado, porque, de repente, um empreendedor que, sei lá, um produtor de cachaça ou que é um produtor de cerveja, não teve tempo, nem teve formação para compreender determinados detalhes que nós, da academia, podemos fazer, que os estudantes de formação podem fazer. E aí a pergunta é, qual é o problema? Qual é o problema disso? Ah, mas aí você também faz parte da empresa, cumpre todas as suas obrigações, lá dá aula, orienta, publica, blá, 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 e tem uma empresa. E a empresa ainda ganha dinheiro. Aí eu pergunto, qual é o problema? Não, qual é o problema? Perfeito. E assina embaixo, isso me deixa muito feliz, que é mais um motivo de espelhar nessa própria fala mesmo. Deus queira que eu tenha um terço, um quarto desse conhecimento, né, Felipe? Mas eu concordo, assina embaixo, e acho que essa postura se cobra muito, né, de empreendedorismo, inovação. Eles têm que fazer essa parte. Acabei atrapalhando um pouco aí o início, né? Não sei se o Felipe quer fazer alguma parte também, né? Eu queria continuar na linha de provocação aqui. É que é o seguinte, assim como você encontrou problemas nessa parte de funcionário público, tocar para o lado empreendedor, eu queria saber se você, como trabalhando no meio acadêmico, você também encontrou dificuldade de demonstrar para a comunidade geral acadêmica ali que você trabalhando com a bebida alcoólica dentro da instituição de ensino, que aquilo ali é um trabalho sério, que não é brincadeira, que não é... Você chegou a ter esse tipo de problema? Felipe, a resposta que a gente dá tem esse tipo de problema, né? Cachaça, cerveja, álcool, não sei o quê, né? Tem os mais fanáticos falam já em desagregação de família e tal, essa coisa toda, lucro, é uma confusão. Eu acho que a melhor resposta para isso é o trabalho. O grande doutor Zerbinho, o primeiro cara que fez transplante de coração no Brasil, tem uma frase lapidar que eu falo aqui para meus alunos: nada supera o trabalho. Ponto. Então, para essa gente que me aborrece com essa coisa, eu falo assim, olha só, eu fui convidado para ser editor de uma revista internacional. Que bacana, né? Eu tenho aqui esses trabalhos publicados. Saiu hoje o aceite de um trabalho nosso, feito em colaboração com o pessoal de Portugal, em que levedura de cachaça pode ser usado para controle biológico da vassoura de bruxa, aquela doença do cacau. Então, se tiver algum produtor de cachaça que tenha cacaueiro na sua propriedade, não sei o que eu vou fazer com a levedura, joga lá em cima do coisa e vai proteger as bichinhas lá. Vai ter bicho ali que produz micotoxina, que mata o fungo da coisa lá. Entendeu? Tenho um baita orgulho de ter participado desse trabalho também, sabe? Então, assim, preconceito, meu amigo, a gente supera. O que nós não podemos fazer, seja para qualquer ponto, se eu assumo a tarefa de ser um cientista, um professor, eu tenho que educar pelo exemplo. E eu não educo se eu não estiver presente.
Então, se eu estou presente na academia, fazendo o que eu estou fazendo, dando aula, orientando, captando recursos, não sei o quê, ótimo. Agora, o que eu faço, por exemplo, agora que eu estou aqui na sala da minha casa, nos fins de semana, minha mulher tem um ateliê de cerâmica. Quando ela precisa, eu vou lá bater barro para ela, não sei o quê. O que o povo deve ver com isso? Sabe? Temos aqui uma cervejaria, está no nome dela também. Tem um rapaz lá que fala, ô, Rogério, vem cá, me fala o que eu tenho que fazer. Ah, fazer, menino, vai lá e resolve os problemas. Ah, tem que levar um barril de chopp lá. Agora, antes de chegar, eu estava lá no chopp, levei lá. Qual o problema? Mas dei aulas hoje, participei de reuniões, fiz tudo, 40 horas ali dedicado à coisa. Então, assim, se você está com a sua consciência tranquila, faz a sua parte, contribui, a melhor resposta é o trabalho, amigo. Não tem que ver. Olha, o pesquisador do CNPq, oriento na pós-graduação, publico, participo de congresso, sou convidado para ser paracirista de revista toda hora. Então, agora, se as pessoas querem falar, querem chatear a gente, o que eu vou fazer? Paciência. Como diria o grande filósofo contemporâneo Milton Leite, narrador de futebol. Siga lá a pelota, meu amigo. Larga Exatamente. A gente acabou dando uma desvirtuada aqui, fizemos uma curva aqui, né, Felipe? Mas extremamente enriquecedor e inspirador, né? Acho que é isso mesmo. Acho que eu comungo totalmente das tuas palavras, professor. Acho que é bem por aí mesmo. E fico até feliz de saber que a gente tem pelo menos isso em comum, né? Essa iniciativa. E eu, como professor, eu falo, isso aí a gente consegue trazer para as quatro linhas, né? Para a sala de aula, conhecimentos que o puramente acadêmico não tem, né? Se os nossos alunos voltarem para suas cidades de origem e aplicarem lá os conhecimentos de microbiologia, de bioquímica que a gente passa aqui, nós vamos melhorar a qualidade de muitos produtos na área de leite, na área de cerveja, na área de cachaça, enfim, na área de pão, muita coisa, muita coisa. Temos que entender que conhecimento é instrumento de desenvolvimento econômico. Não é simplesmente para publicação de trabalhos, teses, e ganhar medalhas e bolsas e não sei o quê. Se isso não chega na ponta, de uma maneira ou de outra, quem padece com isso é a sociedade, que vai progressivamente ficar olhando para a gente e falar assim, pô, o que esses caras fazem lá? Só produz canudo? É importante, material humano, mas quais as soluções que vêm de lá para os problemas que a gente tem? Tem muitas. Eu estou dizendo em resposta a essa gente que fica tentando atrapalhar o desenvolvimento do Brasil, porque é isso que eles fazem. Não, maravilhoso. Que curva maravilhosa que a gente teve aqui, que bate-papo bacana. Estendeu o desabafo nosso aí. Eu acho que a gente está na mesma situação, né, cara? Olha aqui, para voltar aqui para o nosso negócio, isso. A gente conversou lá com o pessoal da Falk Beer, dos cervejeiros, porque esse é outra coisa, voltando um pouquinho, mas já voltando de novo. Nós não sabemos tudo. A gente tem que saber olhar para fora. E ao encontrar com esse pessoal, eu mergulhei num mundo que eu não dava muita atenção. Então, peraí, o que essas leveduras têm que ter para ser usada lá na cerveja? Olha, no mínimo, metabolizar e fermentar a maltose. Né? Então, como é que eu vou saber isso? Olha, se ela não crescer de jeito nenhum em maltose, larga para lá, porque ela não vai. De jeito nenhum. Né? Tem maltotriose, não sei o quê, mas não pesa. Se não crescer em maltose, a não ser que você queira fazer cerveja sem álcool, não é? Ou com baixo teor alcoólico. Olha, você tem técnicas moleculares, né? Extração de DNA mitocondrial, que você, com algumas enzimas de restrição, dependendo do padrão de corte desse fragmento de DNA, você já pode, com alguma tranquilidade, dizer, olha, isso aqui provavelmente é Saccharomyces cerevisiae, isso aqui não é. Ah, mas lá no mundo das cervejas, você tem dois tipos de levedura, a aveia e a lager. O que é uma lager? Uma lager fermenta melobiose.
Por quê? Nas leveduras comerciais disponíveis, aquilo que é lager fermenta a melobiose. Aquilo que é ale não fermenta. Mas isso não quer dizer que as leveduras podem ser sempre classificadas em ale ou lager baseado nesse crescimento. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Temperatura de crescimento. Porque as lager, elas toleram mais a baixa temperatura e as ale preferem as temperaturas medianas um pouco mais para cima. Então, foi um critério que a gente utilizou para tentar classificar. Tem o negócio da baixa e alta fermentação. O que é isso? A capacidade de floculação. Então, tem aquele negócio lá que eu vi lá nos alambiques, aquela fermentação, né, de baixo para cima e aquela fermentação de superfície, dá umas bolhas bonitas, um bolhão e tal, e a levedura fica ali na superfície da coisa. Uma lager é de baixo, uma ale mais distribuída por cima. Então, vamos usar isso aqui também. Tolerância ao etanol, que afinal de contas vai fermentar, tem que aguentar o etanol. Produção de compostos aromatizantes, tanto os on como os off flavors, né? Aí já vamos entrando numa fase mais... aquelas que tem um transportador, a GT1, meu amigo Boris Stambuk, lá da Santa Catarina, descreveu. Esse transportador é que favorece que as leveduras utilizem melhor a maltotriose. Atividade killer. Que diabo é isso? Levedura produz toxina. Olha aí o nosso trabalho publicado hoje lá de matar o fungo da vassoura de bruxa, né? Por quê? Porque ela produz toxina. Aí, qual que é a importância disso na cerveja? Porque se você quiser fazer uma fermentação mista, com mais de uma cepa, se uma for produtora e a outra for sensível, você pode inocular as duas, mas só vai ficar uma lá. Então, esse era um aspecto importante. E também fazer as análises físico-químicas e análise sensorial para ver aonde se encaixava isso. Então, gente, a gente começou a fazer esse protocolo, certamente preliminar, como é que chama? Incompleto, tudo isso, sem problema nenhum. E aí, nós usamos como parâmetro de comparação isso aqui, como lager, a famosa 3470, que deve ser a lager mais utilizada no planeta, né, para fazer Pilsen, por exemplo, e como ale, S04, S05, WB06, que são leveduras conhecidas. E submetemos todas essas leveduras àqueles testes, fazendo comparação com as nossas leveduras da cachaça. Muito bem. Olha só, aplicando aquilo tudo, aqueles testes todos, e fazendo esse dendrograma aqui, a gente agrupou as nossas leveduras, esse número que vocês estão vendo aqui, 0, 20, 15, 80, são as nossas leveduras da cachaça. E o A04, o A05, a Lager W3470, a A06, são as leveduras comerciais. Então, você vê aqui que tem alguma coisa errada, né? Porque elas não se agrupam exatamente de uma maneira única, seguindo aqueles testes. Particularmente isso aqui, a Lager e a 05 ficaram muito próximas a 3 outras. E o que é isso? Pela definição clássica. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar nessa coisa. Mas algumas, por exemplo... Só uma perguntinha, professor. Eu não sei se sou eu, mas eu não consigo ver a apresentação. Vocês conseguem ver aí, o Lincoln, o Everton? Bom, eu tô conseguindo ver a apresentação, só tô vendo pequeno porque eu tô pelo celular, mas eu tô conseguindo perfeito, né? Não, beleza, então deve ser alguma coisa minha aqui. Desculpa, professor, só para saber se estava tudo certo, não. Com o Lincoln e com o Everton vocês estão conseguindo na hora de digitar e jogar lá. Ô, Lincoln, você consegue ver aí a apresentação? Everton também? Consigo sim. Perfeito. Desculpa, professor, só para... É que é você que tá gravando, né, Alex? Exato, eu tô gravando, perfeito. Não, eu tô falando, como é você que tá gravando, não vai pegar a apresentação.
Tranquilo. Depois vocês pode cortar essa parte ou deixa também, porque faz parte. Professor, desculpa. Quem Desculpa. perder, perdeu. A gente tá vendo. Não, é mais importante. Então, olha, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, uma Lager, não é? Essas três aqui, ó, 13, 45, 67, fermentam melibiose. E no conjunto das propriedades, elas também estão próximas a 0,5. Então, a gente foi fazendo esses... Passar aqui, peraí. Vocês estão vendo ainda? Então, aumentou um pouquinho? Sim. Pronto. Então, a gente foi vendo, eu falei, e agora, como é que a gente faz? A gente tem esses agrupamentos todos aqui. Vamos fazer um teste de produção de ácido sulfídrico? Nossa, isso não é desejável, né? Um off-flavor indesejável. Então, nós temos testes microbiológicos, né? Você vê pela cor da colônia em determinados meios de cultura, se a colônia é clarinha assim, a produção de ácido sulfídrico é muito baixa, mas se ela é assim, a produção é muito alta. Então, aplicando esses testes a essas nossas leveduras, olha só, a gente tinha coisa assim, coisa assim, coisa assim, olha lá, 80, 45 clarinho. Falei, opa, vamos usar o critério de não produção, né, ou baixa produção de ácido sulfídrico para poder avançar aqui. E com isso, nós chegamos nessa distribuição que vocês estão vendo aqui, ó. Uma ale verdadeira 20, muito semelhante a 0,4. Essa 1345, que tem características hora de lager, hora de ale, aqui no meio, e na outra extremidade também ales muito parecidas com a 0,6 em relação a esse comportamento, que não produzem ácido sulfídrico. Aí nós vamos ver, produção de álcoois e ésteres superiores, como é que tá? Olha aqui, ó, 34,70, tá vendo? Produção desses álcools aqui. Caramba. Desculpa aí, gente. Vou voltar aqui. Tava parado no mesmo slide agora. Aí. Então, qual dessas que nós separamos, as 5 que nós separamos aqui, se aproximam mais da 34,70? É a 45. Muito bem. Então, também por esse critério de baixa produção de álcools superiores, nós vamos dizer que essa seria a nossa lager, ao passo que essa aqui seria, ou esta aqui, mais parecida com o comportamento de uma ale verdadeira. Vamos ver os ésteres e a relação acetato de isoamila e acetato de etila, né? E nós observamos que da 34,70 eu tenho esse comportamento e, de novo, a 45 aqui, ó, principalmente no aroma da banana, é muito pouco. É mais na relação, é mais próximo a 34,70. E as demais, mais parecido com a W06. E aí, gente, fazendo essas coisas todas, e aí depois outros ésteres também, mesmo tipo de comparação, olha aqui a W34,70, 45 aqui e tal. E a gente foi vendo, ó, então, nós vamos indicar essa 78 como uma ale, uma possível ale, e essa 45 que está ali, uma mistura de comportamentos lager ale. Bom, vamos produzir cerveja. Quem fez isso para nós foi o pessoal lá da Falk Beer. E essas são as receitas, as condições de fermentação, como é que foi, maturação, etc. E nós chegamos depois com o pessoal da Serva de Minas, também capitaneado lá pelo Marco Antônio Falcone, e a gente viu isso aqui, ó, a nossa aparentemente lager, muito interessante, mas ó, fenólico, né? Digamos assim, indicando que aquilo era um desvio do comportamento de uma lager esperada. Já a nossa 78 teve
digamos assim, uma característica típica, por exemplo, de cerveja de trigo, né? Com aroma frutado, lembrando muito a banana, o cravo da Índia lá muito presente e tal. Então, isso teve como consequência, como eu disse na aula lá, que nós resolvemos criar, né, com essa levedura aqui, ó, esta 45, que tem esse comportamento híbrido, nós Professor, resolvemos criar marcas. o slide tá parado ali. Você está passando o slide? Que parou naquele de comparação das colunas? Para mim aqui, Parou? pelo menos, não tá passando. Tá parado nele. Ó, peraí, vamos sair Se é aqui. só aqui. Vamos lá. Parou nesse? Isso, tá parado nesse. Então, vamos lá. Passa pra ver se vai mudar aqui. Ah, agora mudou. Mudou? Mudou. Muito bem. Então, esse era as receitas das cervejas, né? Nós tentamos fazer uma Pilsner com a 45 e uma trigo com a 78, né? E usamos leveduras comerciais em outras, paralelamente, para comparar. E aí, ó, o que a gente obteve? Obteve na Pilsen uma cerveja muito interessante, exceto pela sensação fenólica, que, como sabemos, não é característico de Lager. Depois fizemos a 78, que essa sim veio de encontro às características de um ale, né? Bom, isso fez com que nós pegássemos aquela 45, que tem essa, digamos assim, esse caráter híbrido, e resolvemos fazer cervejas comerciais, né, em 4 estilos: Pilsen, Brown, a Brapa, o IPA, como queiram, o trigo, tudo com a mesma levedura, na mesma forma. Então, isso foi a primeira fase do nosso trabalho, vamos chamar assim. Mas olha só, a gente viu isso aqui, ó. Observa essa levedura 92. Para quem não sabe o que é floculação, esse aqui é o melhor exemplo de floculação que eu conheço. Tá vendo? Isso aqui é um fermentador sob agitação e aeração. Isso aqui é um frasco que você sacode assim, espera segundos e a levedura vem toda para a base. Então, essa capacidade de agregação é muito típica dessa levedura. O que nós fizemos, então? Bom, isso aqui talvez seja interessante a gente fazer uma lager, né, com essa, porque tem uma floculação constitutiva como essa. Ah, mas essa danada, ela não fermenta maltose. E aí? Como é que a gente vai fazer? Por outro lado, a 78, aquela ale bacana, a gente sabia que fermentava maltose e tal, parecia parecia não, é uma ale, né, em comportamento, ela tem uma baixa capacidade floculativa. Então, o que nós fizemos? Quem sabe, se a gente misturar os genomas dessas duas, a gente vai ter uma descendência que tenha grande capacidade floculativa e capacidade de fermentação em maltose. Tudo bem, vamos lá. Nós cruzamos. Então, isso é uma coisa que talvez boa parte das pessoas que trabalham, que produzem cerveja, não sabem. Leveduras têm sexo, dizendo de uma forma muito simplificada. Você pode cruzar uma levedura com a outra. Só que levedura também, deixa eu ver se eu tenho essa coisinha aqui, eu acho que não está nessa apresentação. Existem 2 formas de vida de uma levedura. Um ciclo chamado homotálico e outro ciclo chamado heterotálico. Assim como nós, seres humanos, nós temos chamada diploidia. As nossas células têm 2 cópias de cada um dos nossos 23 cromossomos.
E nós só existimos nesta condição. Levedura, né, no curso da evolução, pode existir de duas maneiras, que a vida ainda acontece. A célula haploide, que só tem uma cópia dos 16 cromossomos, e células diploides, como a nossa, que tem duas cópias de cada um dos cromossomos. Existe uma situação... e as células diploides, né, elas são sempre A-alfa. Uma célula tem o feromônio A e outra o feromônio alfa. E elas secretam isso, e uma célula tem o receptor para o feromônio da célula oposta. E elas se juntam e elas formam uma célula diploide. Mas também elas podem ser segregadas e existir somente na fase haploide. A coisa é mais complicada, meus amigos, porque tem levedura que, quando se separa o A e o alfa, na primeira duplicação celular da A ou da alfa, o brotinho inicial, há uma conversão para o mating type, o feromônio oposto, e ela cruza com ela mesma e forma o diploide, de forma que você nunca tem um haploide separado. E aí, como é que a gente faz? É muito difícil. Você tem como fazer uma célula que é assim, ficar A e ficar alfa separado? Tem. Mas aí você tem que entrar com determinadas manipulações, e esse organismo novo é geneticamente modificado no sentido de ser transgênico. Você vai ter que usar material genético estranho à natureza da levedura. Então, não dá para fazer. Mas dá para você enganar a célula diploide, que é a alfa, e você colocar um plasmídio para dentro dela, biologia molecular, e fazer com que as células sejam AA ou alfa-alfa, que não é natural isso, não é muito frequente. E aí, você pega um diploide AA e um diploide alfa-alfa e cruza. Você vai criar um monstro, você vai criar um tetraploide. Mas se você submeter esse tetraploide a um meio de carência nutricional, eles segregam novamente e, ao contrário de gerar haploides, ele vai gerar diploides novamente. E aí, quando a gente fez isso, cruzando a 92, que era floculante, mas não fermentadora de maltose, e a 78, que fermenta muito bem maltose, mas não flocula, nós tivemos 3 filhotinhos, olha ali, com uma taxa de floculação comparável a 92 e com a capacidade de fermentar maltose. Então, eu estou colocando isso aqui como exemplo de que, no curso dos nossos trabalhos, a gente observa que é possível gerar novas cepas através do cruzamento. Então, essas 2 cepas aqui, originais, são do mundo da cachaça. Nós cruzamos elas e geramos outras. Eu posso dizer para vocês que essa aqui, ó, C4-1G, faz uma Pilsen muito interessante. Muito interessante. Também com capacidade de fermentar a baixa temperatura. Por isso que eu disse que aqueles critérios usados aí na literatura e tal não são verdadeiramente exatos. Você pode ter leveduras isoladas lá de uma terra muito quente que apresentam ainda essa capacidade de fermentar a baixa temperatura, contrariando um pouco aquela ideia de que a Lager foi formada porque houve um cruzamento lá com a levedura da Argentina, lá é muito frio, não sei o que, né? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: uma forma de aumentar a diversidade é promover cruzamento. Pode ser de células haploides ou células diploides. E aí você ter... E aí como é que eu sei que fica bom ou fica ruim? Olha,
você faz esses testes bioquímicos aqui, depois vai para as panelas e ver o que vai dar, né? Ao fazer isso aqui, a gente ainda se deparou com um problema, né? O que é uma Pilsen verdadeira? Ah, não pode ter fenólico. Mas essa bandida aqui, os segregantes também tem o fenólico. E como é que nós vamos tirar esse fenólico, né? Quer dizer, isso é para os fundamentalistas aí que não admitem, que tem que ser e tal, mas paciência, ela faz isso, né? Bom, ela aqui, ó, essa aqui, ó, C2,1-D. Além de frutado, né, tem o fenólico. Isso, olha, quem quiser quem quiser dar uma olhadinha, está nesse trabalho nosso aqui na Applied Environmental Microbiology, que foi, acho que, 2017, né? Trabalho muito, muito bacana, feito por um estudante de mestrado. E aí, se a gente quiser voar para patamares mais elevados, né? Esse negócio é danado, né? Você cruzar e segregar e separar e nem ter certeza do que vai acontecer. Não sei se o grande público sabe, mas no ano passado, quem ganhou o Prêmio Nobel de Química foram duas pesquisadoras, que desenvolveram uma metodologia chamada CRISPR-Cas9, que é uma metodologia de edição gênica. O que é isso? Talvez os mais novos aqui, tá vendo um cara de 61 anos falar, e daqui a 40, quando tiver minha idade, vai assim, poxa, quanta gente está sendo curada de problemas, de distúrbios genéticos pesados, para os quais nós não temos solução hoje, através desta metodologia, que faz com que você possa pegar um gene normal, não é? Que não causa uma determinada doença, de uma outra pessoa, e inserir nas células do organismo doente e essa pessoa passar a expressar o gene adequado e a pessoa não vai ter mais aquela doença. Esses estudos têm se desenvolvido muito com leveduras. Por que com leveduras? Porque, como nós dissemos lá na aula, né, Alex? Leveduras são células eucariotas. São mais próximos das células animais do que uma célula bacteriana. Então, esse sistema está sendo utilizado para modificar especificamente determinadas leveduras, fazendo com que elas não apresentem determinados defeitos do ponto de vista de leveduras. Então, por exemplo, essa nossa levedura aqui, ó, que a gente cruzou, não é? E achamos lá uma levedura descendente, mas que produz o fenólico e, portanto, não seria considerado uma levedura Lager, o que a gente pode fazer? A gente, também não sei se isso é do conhecimento das pessoas que nos assistem. O que é o fenólico? As enzimas, as leveduras, principalmente a zeio, tem uma enzima chamada fenilacrílico ácido descarboxilase. Olha que nome bonito. O que essa enzima faz? Ela pega o ácido cumárico que está presente lá no malte e transforma isso nos compostos fenólicos, por exemplo, 4-vinilguaicol, que é famoso, que dá aquele aspecto de cravo da Índia. O que a gente já tentou fazer? Nós pegamos uma levedura Lager, que tem uma versão desse gene aqui, que codifica para uma proteína, uma enzima menos ativa, e transferimos este gene com baixa atividade, vamos chamar assim, para essas nossas leveduras aqui obtidas da cachaça, com cruzamento, no sentido de quê? De reduzir a produção do fenólico. Para quê? Para satisfazer os critérios de classificação da
da cepa Lager. E o que a gente obtém? A gente obtém, de fato, cerveja. Nós fazemos cerveja já com essa metodologia. Ah, mas isso é edição gênica, isso é... Não, olha, isso é cigenia. Isso é você pegar um gene de uma espécie igual ou sexualmente compatível. Pasmem, meus amigos, isso é autorizado no Brasil, isso não é transgenia. Eu não estou trazendo para dentro de uma levedura um gene que existe numa planta, num animal, numa bactéria. Eu estou trazendo para dentro da levedura um gene similar, existente numa levedura que tem um comportamento relativo àquela característica mais baixo ou mais alto, dependendo do que você quer. Então, no nosso caso, o atual estágio, nós conseguimos inserir nessas leveduras o gene PAD menos ativo e reduzimos a produção do aroma fenólico. É um negócio marcante. Você vê assim, mas o que apareceu? Explodiu o aroma frutado. Então, você tem a sensação de que aquela que tinha lá o retrogosto do fenólico, você tem a sensação de estar com aquelas gomas, tutti-frutti, né? Com aquele aroma múltiplo, né? Frutado na sua cerveja. E o mais bacana disso tudo, levamos 2 leveduras, uma isolada a 45, né? Isolada da cachaça que a gente usa nas nossas cervejas aqui. A outra, aquela resultante do cruzamento que passou a fermentar a maltose e fermentar a baixa e tal. Pegamos essas 2 e modificamos esse gene nas 2. Fizemos no mesmo dia, com a mesma receita, 4 lotes de Pilsen, 50 litros. E a única diferença foi a inoculação das cepas, dessas 4 cepas. Levamos para um bar aqui em Ouro Preto, recomendo a vocês, meu amigo Júlio Fuzés, vai lá na República Cervejeira, na Rua Direita. Botou lá nos 4 bicos e ofereceu para as pessoas. E nós demos um formuláriozinho para as pessoas darem notas e indicarem a preferência. Qual era a nossa expectativa? Consertamos o problema do fenólico, todo mundo vai indicar as modificadas. Para nossa surpresa, ganhou, em termos de preferência e tal, a cepa resultante do cruzamento de 2 cepas de cachaça, sem modificação, sem edição gênica. Então, isso é claro, a gente tem limitações nessa coisa aí, então, mas é só para mostrar a vocês, né? E não sou eu, não. Né? Tem muita gente boa capaz de fazer esse tipo de coisa aqui. 2, nós estamos criando diversidades ilimitadas aí para gerar novos produtos. Né? E 3, nem sempre sai aquilo que a gente realmente imagina. As pessoas também têm que dizer, sua ideia é boa, mas não deu para aproveitar, eu prefiro a outra. Tá certo? Então, nós temos aqui, nesse resumo dos nossos trabalhos, 3 tendências. Uma, usar a flora microbiana normal. Tem um trabalho recém-publicado de uns colegas de São Paulo que foram em usina de álcool, isolaram leveduras e fizeram cerveja com essas leveduras. Tá? É cana-de-açúcar, eu sei, mas usina de álcool. Segundo, nós podemos aumentar a diversidade dessas leveduras através de técnicas clássicas como o cruzamento, porque, como eu disse, levedura tem sexo, dá para você estimulá-las, tá vendo? É a nossa vingança, não é só nós que tomamos cerveja e bebidas e tal, para nos estimularmos assim, criarmos coragem, etc. A levedura também, elas se atraem lá e namoram e tal, e se acasalam e formam novas cepas, nossas misturas genômicas, vamos chamar assim como nós somos misturas genômicas distintas. E temos coisas também mais avançadas, que é essa
remoção de determinadas coisas, inserção de outros aspectos. Então, nós estamos no momento de fazer isso nas nossas pesquisas. Então, assim, eu tentei aqui dar um panorama daquilo que a gente tem feito, né? Com esse material chamado levedura proveniente de dorna de fermentação de cachaça. Eu queria aproveitar, depois de ter dado essa explanada sobre as mudanças que você fez nas suas leveduras, os resultados que foram encontrados, e vou colocar uma pergunta que não é nem na realidade é uma pergunta que eu costumo fazer para quase todos que a gente conversa aqui, né? Quando a gente fala em se adequar a um estilo, a gente se remete a várias escolas cervejeiras, né? Alemã, belga, cada um tem seu estilo. E eu vi que na maioria das vezes, o brasileiro em si, quando a gente vai tentar produzir uma cerveja, a gente fica meio que enquadrado naquele estilo, tentando obedecer aquelas regras. Eu percebi que você falou isso, eu acredito que você tem um pensamento parecido com o meu nesse sentido. Você acha que para a gente criar uma escola cervejeira de respeito, a gente deve parar de querer se enquadrar nas escolas já existentes e partir para a nossa cerveja? Rapaz, eu ando muito no Brasil. E uma das coisas que eu acho muito legal no Brasil, e a gente deve isso a Dom João, não fosse a vida da família real para o Brasil, nós teríamos 4 países, um falando espanhol, os outros 3 falando português, mas ele criou estradas e tal, e então integrou o Brasil lá no século XIX, né? E mesmo assim, a gente tem tem uma expressão muito legal no interior do Nordeste, que talvez não tenha o significado que eu queira dar aqui, mas eu estou lembrando meus irmãos nordestinos lá, que eu gosto muito daquela gente. Rapaz, é que olha, a ousadia. Eles falam muito isso, ousadia, mas a ousadia lá tem outras conotações, tá? Eu só estou me lembrando dessa parte querida do Brasil para dizer o seguinte: nós temos que ser ousados, não temos medo de ousar. Eu dei aqui um exemplo no início de um rapaz aqui de Belo Horizonte, eu não me lembro de nos ouvir, eu peço desculpas por não lembrar o nome dele. Mas o cara está usando o hibisco. Hibisco. Olha só. Lá como um adjunto, sei lá o quê, o que ele está fazendo aquilo, substitui o lúpulo. Tem que usar, rapaz. Vê um camarada aqui, um desses americanos que famosos aí, o cara foi fazer cerveja com caldo de cana. Pô, preciso ouvir um cara dos Estados Unidos para fazer uma receita com caldo de cana da nossa cachaça. Ah, açúcar mascavo, rapadura, e por aí vai. Essa infinidade de frutos que existe no Cerrado brasileiro, meus amigos. Por que não? Por que não? Eu não estou falando nem, estou defendendo a minha praia aqui não, porque eu acho que eu já estou mais que convencido que a gente tem uma diversidade fantástica de leveduras para explorar. Mas sei lá, essas coisas que a gente pode adicionar, não é? Essas experiências estão sendo feitas aqui na Mantiqueira, no sul do Brasil, de produção de lúpulo. O que vai sair disso aí, rapaz? Eu também fazendo minhas andanças da cachaça, deparei lá com a região de Barreiras, lá no oeste baiano, que é quase um apêndice do Rio Grande do Sul, por tanta gente gaúcha que está lá. Os caras estão plantando soja, revolucionando aquela coisa. Não é que a Ambev foi bater lá para fazer um experimento de cultivo de cevada? Estava com os problemas, que o teor de proteína não estava adequado, não sei o quê. Mas e aí? Você imagina? Será que uma cevada lá do Paraná, que a Agrária nos fornece, vai ser uma cevada igual, em termos de composição, de um lugar como aquele lá de Barreiras, ou não vou falar da Amazônia, não, mas aqui até o Maranhão, mais ou menos, tal. Possível que ele tenha coisas diferentes. Então, eu acho que nós precisamos isso. Agora, qual que é o problema? Qual que é o problema? De novo, eu vou voltar à academia.
Quem é que deveria estar liderando esse processo? Quem é que tem condições de, não que somos o melhor, não, pela, como eu diria, pelo fato da gente ter conhecimento das ferramentas de busca, etc. e tal, da acumulação de conhecimento, nós deveríamos chamar, moçada aí do mundo cervejeiro no Brasil, nossa, aqui vamos criar uma academia brasileira da cerveja, mas não vamos repetir erros, né, que a gente vê por aí, por exemplo, na minha modestíssima opinião, no setor da cachaça. O que eu quero dizer para vocês? Na Austrália, existe um negócio chamado AWRI, Australian Wine Research Institute. O que esses caras fazem? Eles recebem dinheiro do governo e dinheiro do setor produtivo e mantêm um centro de pesquisa de uva e de vinho, de fermentação, de levedura, de tudo, com 90 pesquisadores. Esse instituto tem mais de 60 anos. É a pergunta que eu faço para vocês. Como é que o vinho australiano conseguiu chegar no estágio que chegou? Ora, gente, é porque teve isso. Agora, não teve isso porque não virou as costas para o setor produtivo. Vem cá, vem para cá, o que você quer? Tal. Eu acho que isso precisa ser feito no Brasil. Nós precisamos pegar... O problema é que nós, né, Alex, a gente fica aí com os relatórios, a gente tem que publicar, tem que orientar, a gente fica sendo massacrado com esse monte de coisa. É importante? É importante. Mas nós temos que ter um canal, né? Uma academia brasileira da cerveja, não sei se existe uma coisa dessa, mas enfim, que não precisa ser em Machado, nem em Ouro Preto, nem em São Paulo, pode ser um negócio virtual, né? E a gente reunir competências. E alguém, um empreendedor, falou, olha lá no meu sítio, lá no fundo, passa um negócio, eu botei na cerveja, ficou espetacular. Então, vamos lá ver o que é. Etnobotânica, tem muita gente que faz isso, vai ver e acaba descobrindo um princípio ativo e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente ser o recolhedor dessas experiências, desse conhecimento todo, e colocar à disposição da comunidade, do setor produtivo, né? Se a gente fizer esse diálogo, eu acho que nós talvez possamos chegar nessa coisa do estilo cervejeiro brasileiro. E esse depoimento aí dessa iniciativa da Austrália, Felipe, você concorda comigo? Soa como música para os nossos ouvidos, né, cara? Olha, em 2004, eu conheci, nos congressos da vida aí, o meu amigo Saki Pretórios, que é sul-africano, da Universidade de Stellenbosch, foi descoberto lá, ou foi convidado para ir para a Austrália para ser o diretor técnico desse AWRI. E eu tive lá em 2007, rapaz. É um negócio impressionante, impressionante. Então, não há como dissociar a qualidade do vinho australiano do trabalho que essa gente fez. Então, o problema é que nós aqui, todos os aspectos, né, no momento que a gente vive atualmente, a gente parece estar meio numa selva. A gente fica lutando pela sobrevivência e não tem alguém que fala assim, pô, baixa a bola aí, peraí, vamos dar um norte nesse negócio aqui. Vamos planejar. Vamos pensar. Zul, eu acho que... Aí, agora eu vou também provocar todos, né? Eu acho que tem esse negócio da gente ser colonizado, tem isso, sabe? A gente não é colonizador. O colonizador, ele chega e coloca a sua vontade.
Às vezes o colonizador vai embora e o colonizado não é capaz, se tanto tempo passou por isso, não é capaz de se posicionar, de ter uma ideia própria. Está sempre, o bom é aquilo que está lá. Que isso, rapaz? Hoje, falando aqui das nossas academias, quando eu comecei a fazer pós-graduação, lá sei lá, 1981, fazia todo sentido do mundo a gente dar uma voltinha lá fora para ver como é que funcionava. Hoje nós temos um centro de pesquisa aqui no Brasil que não deixa dever, não deve nada, nada. E em muitos casos são até melhores do que muitos centros de pesquisa por aí. Então, vamos parar com isso. Sabe? Eu acho que essas iniciativas suas aí, com esse grupo que vocês têm, a gente tem que provocar os outros. Gente, uma hora dessa aí, quando ficar tudo mais claro aí, organizar, viu, Alex? Um grande encontro dos grupos e tal, chamar as associações de cervejeiros, as empresas e tal, de olha, vamos criar uma pauta? A pauta é criar um estilo brasileiro de coisa? Tá bom. O que é que vai ser essa pauta? Nós vamos ter que criar, usar, sei lá, material genuinamente brasileiro. Muita gente tem feito isso, mas porque não é formado, né, no rito da ciência, acaba fazendo coisas que não se reproduzem. Quem é que vai fazer isso, meus amigos? Talvez sejamos nós. Olha, o cara lá no Tocantins está usando barbatana de um peixe lá que dá no coisa lá, dá uma cerveja boa. Pô, vamos ver que diabo tem nisso aí, o que é, alguma coisa? Vamos estudar isso. Eu tenho humildade para ver, né? Estou dando um exemplo absurdo aqui, obviamente, mas vamos ver o que é isso. Hoje, que dia que é? 26 de agosto, eu recebi no meu e-mail aqui uma solicitação de dar o parecer num trabalho científico que é produção de substâncias aromatizantes para ser usado em alimentos, bebidas, por aquele tenebrio molitor. Rapaz, o que é isso? Daqui a pouco, tive uma ideia, vamos criar tenebro. Você sabe aquele negócio que dá para passarinho comer, uma minhoquinha que fica lá? Então, vamos botar esse negócio na cerveja? Pô, que coisa louca. E eu vou falar para você, professor Rogério, tem gente fazendo isso. Falando, já deve ter percebido essa coisa, mas eu estou dizendo para vocês como que essas coisas nos chegam. Tá certo? E o que nos impede, gente? Olha, o Brasil tem muito mais coisa do que tenebro molido para colocar em cerveja. Não é não? Não, com certeza. E assim, a gente tem o privilégio, né, Felipe, que está sempre em contato com o pessoal. A gente teve, inclusive, faz poucas semanas, teve os 5 finalistas, né, do pessoal do concurso do cervejeiro da Eisenbach. Botamos 5, um de cada região do país. E é exatamente o que você falou, professor Rogério. Assim, pessoas que não são acadêmicas e que estão estudando para valer. E é dessa galera que tem que se alimentar e dar suporte, né? Claro, esse ciclo é muito importante. Os caras fazem coisas extremamente inovadoras, especiais, que vão fortalecer, evidentemente, o nosso trabalho. E estudam, cara. Eles têm um afinco no estudo. O pessoal da cerveja costuma estudar muito, né, professor? Sim. Sim, não, porque, olha só, eu costumo dizer para as pessoas que uma das razões pelas quais a cerveja é tão longeva, né? Há estudos aí indicando 9.000, 10.000 anos, porque se você pensar bem na operação, é muito fácil fazer cerveja. Né? Precisa uma panela, fogo, malte, malte moído, lúpulo, levedura e água. Olha só que beleza. Mas e ali e tal, higiene, claro. Mas, assim, existe muito conhecimento por trás disso. Né? Quer dizer, a operação é simples, mas o que nós precisamos entender é mais complicado.
né? E não dá para fazer generalizações. Olha esse exemplo que eu disse para vocês. Vamos tentar ver lá no mundo da cachaça se eu acho um ale lá. O que é uma levedura lager? Tem tais características. É uma ale, tais características. Aí você entra nesse mundo aí, não acha nenhuma coisa. Bom, ale a gente achou, mas lager não dá para achar. E acha uma que parece que é ale, mas que tem comportamento de lager, que não sei o quê. Entende? Não. Então, assim, sem formatações, espírito aberto, não é? Preparado para o novo, que eu acho que é uma das coisas que seria um excelente ponto de partida para nós criarmos esse tão desejado, pelo menos por nós aqui, estilo brasileiro, né? Ou a escola brasileira de cerveja. Isso aí é mais ou menos o que você falou no começo. O pessoal fazia cachaça ali. Na maioria das vezes acertava na cachaça, né? Igual o pessoal comprou bastante, colocou a marca deles lá e depois não achou mais. Acontecia na cerveja, o pessoal fazia aquela cerveja boa e não conseguia padrão. Justamente por não ter esse conhecimento aprofundado de saber como funcionava cada coisa, para quando dá errado, saber onde errou, o que aconteceu. E hoje a gente consegue ter um padrão na maioria das cervejas dos cervejeiros aí, assim como acontece na cachaça, né? Perfeitamente, isso aí. Maravilha, professor Rogério. A gente sempre pede para o pessoal que é convidado aqui indicar um rótulo, enfim, alguma. É que o pessoal escuta a gente, além de ser estudioso, também é entusiasta, né? Para tomar uma cervejinha diferente, uma indicação. Tem como dar uma indicação para a gente aí de uma cerveja, de um rótulo, alguma coisa que você poderia recomendar para a galera aqui? Olha só, eu estou aqui numa cidade, né, que nós temos esse grupo aqui, mas muito antes da gente começar a fazer cerveja, estudar isso, nós temos aqui um rótulo que eu acho que já é conhecido de muita gente, está aí aqui na região de Ouro Preto, Belo Horizonte, muito conhecido já, que é a Ouro Pretana, né, do meu amigo Léo, do meu amigo Dudu. Eu acho que vale a pena, eles têm coisas lá muito interessantes, não é? Usam, por exemplo, maracujá na receita. Eu vou só deixar vocês aguçados para virem aqui em Ouro Preto, visitarem a fábrica deles, que é num distrito aqui de Cachoeira do Campo. Eles têm uma loja da fábrica lá no centro, muito legal, recebe as pessoas muito bem, e que já tem um volume de produção aí, sei lá, 20 mil já por mês, já é uma coisa bastante. Estão produzindo gin, agora entrar também nessa onda. São os caras empreendedores e que estão aqui produzindo. Nós temos também aqui um outro rótulo, que até um colega seu do Instituto Federal aqui, de Minas Gerais, aqui em Ouro Preto, que é o Latitude 20. Latitude 20 parece que é a coordenada aqui de Ouro Preto, né? Eu esqueci o nome dele, rapaz, é um colega nosso, mas enfim, é um cara que faz cerveja a sério, né? O menos sério dessa turma toda sou eu aqui, que na verdade, eu entendo um bocado desse negócio de levedura, mas eu ainda não tenho, assim, um conhecimento de tecnologia cervejeira muito apurado, sabe? Porque me falta tempo, eu vou me dedicar nisso mais agora. Se volta e meia eu estou com uns problemas aqui de excesso de carbonatação e tal, e convivo com as críticas dos entendidos, dizendo, mas isso não é uma Pilsen, isso não sei o quê e tal, porque o encaixe direitinho. Mas é o nosso segredo do professor, quer dizer, o que é o segredo do professor? Não tem segredo nenhum. O segredo do professor foi ousar procurar leveduras de cachaça que se prestam à produção de cerveja. E, pela reação do público aqui, eu acho que eles não estão muito desapontados, não. Então, assim, eu queria, na verdade, era convidar vocês a virem aqui em Ouro Preto, essa belíssima joia do barroco, não é? Vim aqui passar um fim de semana, visitar lá a Ouro Pretana, Latitude 20, vim aqui em casa tomar uma também com a gente, né, e tal. E aí eu vou mostrar a vocês essa coisa, né? A gente tem aqui tanto a cerveja feita com essa levedura 45, quanto a cachaça feita com a levedura 45. E as pessoas não tomam cachaça, não sei o que. Vejam o que uma simples sugestão, né, de isolar uma levedura e forçar a sua predominância
ter paciência para levar isso lá para o produtor, que às vezes nem sempre tem uma formação adequada, mas os caras vão lá, ouvem o que você está falando, preparam e conseguem fazer um produto estável, de alta qualidade, reprodutível, não varia muito de ano para ano, varia um pouquinho porque aquele negócio é aberto também, não tem como. Mas, enfim, são essas curiosidades, né? E saber mais detalhes. Óbvio, aqui em casa vai visitar lá a cerâmica da minha companheira, Regiane, que é uma ceramista de mão cheia. Enfim, é um passeio bacana, então eu queria convidar vocês para vir aqui e conhecer esse trabalho, não só nosso, mas dos amigos cervejeiros. Existem outros também, aqui em Ouro Preto. Enfim, isso, como em outros lugares, muita gente empreendendo. Tem uma Cabofa, Tatureja, tem vários aqui sendo feitos, né? Sendo produzidos e já quase em escala industrial, já registrado. Enfim, estamos aqui e espero um dia encontrá-los aqui, fazer uma visita e tal, para a gente prosear mais. Tá bom? Vai ser mais do que um prazer, vai ser uma honra, né, Felipe? Eu queria dizer até que virtualmente eu já conheço a Segredo do Professor. Eu vi um vídeo no YouTube no qual você conta a vida da raposa, que mora do lado do galinheiro. Eu vi as instalações lá e eu falar, o Alex, ele fala com a modéstia, a nano cervejaria, mas você vê as instalações lá, ele tá bem servido, viu? Gostei. Eu vi, cara, eu vi o vídeo também, eu acompanhei no YouTube, tá de parabéns, e vai ser, como eu falei, um prazer, um privilégio, né, Felipe? A gente poder conhecer as instalações, não só da cervejaria, mas inclusive da própria UFOP, e fica agora o convite, né, Felipe? Também não. Para receber o professor Rogério aqui na cervejaria do Servate. Você está me provocando, mas há um pouco tempo atrás, isso também aqui é uma consequência. É difícil a gente falar consequência positiva do Covid, né? Não, isso não é nesse sentido que eu quero dizer, mas uma decorrência desse momento. Nós tivemos que nos introduzir, muita gente acha que isso aqui veio para ficar, né? Da gente conversar dessa forma, defesas de tese, que realmente é mais econômico. Vai esfriar um pouco as relações humanas, porque a gente não vai ter aquela coisa da convivência, né? Mas, enfim, isso veio para ficar. E numa dessas lives aí, recente, tem uma região aí que eu acho que é próximo de vocês, se eu não estou me enganado, chama Córrego Fundo, Piuí, por aí, não sei. Piuí, sim, é perto aqui, pertinho. Eu acho que é por aí. Diz que é um dos centros que mais produz cachaça em Minas Gerais. Então, eu tenho muita curiosidade também de visitar esse pessoal, né? Porque, assim, o mundo da bebida, quando você, obviamente, tudo que você faz na medida certa é legal, tem essa coisa, né? Você sair e vai para o interior, vai para uma fazenda, né? Super bem recebido, conversa com as pessoas, vê a rotina de vida, a história de vida que essas pessoas às vezes têm, é muito legal, não é? Então, assim, vai ser um prazer imenso fazer um tour aí, uma hora dessa, vamos esperar a coisa ficar mais definida, né? Oxalá a gente com essa vacinação progressiva que nós temos aí, as pessoas tendo um pouco mais de paciência. Eu sei que não está fácil, já vai para mais de 1 ano e meio que a gente está nisso, mas, infelizmente, como eu digo para minha netinha aqui, o bichinho invisível, ele exige que a gente tenha esse cuidado, né? Então, mas vai ser um prazer. Na hora que as condições permitirem, eu quero muito ir aí conhecer as instalações de vocês, as pessoas, enfim, interagir com vocês vai ser realmente um prazer. E, mais uma vez, Alex, Felipe, muito obrigado pela oportunidade e fica aqui os meus melhores votos de sucesso aí na empreitada de vocês e, enfim, estamos aqui a tempo e a hora à disposição de vocês. Sr. Rogério, eu arrisco a dizer, Felipe, acho que você vai concordar comigo, uma das melhores programas, né? Foi uma entrevista, é uma coisa que a gente costuma fazer e foi fantástico, né, cara? Eu fiquei até preocupado em certas horas aqui, que ele estava falando, a gente quando tá gostando de estar ouvindo,
É que normalmente, às vezes, o Alex interrompe o convidado, pergunta: tem alguma pergunta, Felipe? Só que eu não tava nem preocupado em perguntar, eu queria só ouvir. Aí eu falei: nossa, se o Alex parar pra perguntar se eu tenho pergunta, agora eu não vou ter, porque eu tô só escutando ali. Legal. Não, maravilha, assim, a gente só pode agradecer, né, Felipe, a participação do professor Rogério aqui, sempre enriquecendo, já é a segunda dobradinha que a gente está fazendo, a gente se coloca completamente à disposição também, professor, o que a gente puder ser útil aí, humildemente, puder ser útil também aí para o trabalho de vocês, já que a gente está, né, em contato agora, o Servarte é uma entidade amiga de vocês aí, do pessoal da UFOP, o que a gente puder ser útil, reforço o convite, conhecer aqui nossa cervejaria escola. Estamos arriscando, estamos com a Alambique aqui, estamos arriscando já na cachaça, né, Felipe? Estamos engatinhando na cachaça, engatinhando. Vamos terminar isso aqui com a provocação. Opa, esse aí. Eu estou metido num projeto agora, no interior do interior da Bahia, onde tem uma cachaça do empreendedor ousado que está exportando para a Europa, vai exportar para a China agora, mas é um pequenininho, tá? Esse cara usa uma levedura que faz uma cerveja bacana demais. E ele agora vai criar, pelo menos vai submeter um projeto para instalar uma pequena, talvez a mesma dimensão da nossa aqui, uma pequena cervejaria ao lado do Alambique. Isso tem um objetivo que é diversificar, otimizar as instalações, que a cachaça você produz 3-4 meses no ano e depois aquilo fica parado. Mas tem uma coisa importante, né? Que como a produção de cerveja tem controle de temperatura e a cachaça normalmente não tem, uma coisa que nós vamos usar nesse projeto é a mesma unidade de controle para cá vai ser usado para lá. Então, muito dos problemas que eles têm na produção de cachaça, devido à variação enorme de temperatura, principalmente para mais, que são lugares muito quentes, provavelmente vai deixar de existir, né? Então, essa é também uma outra coisa que a cerveja pode fazer, né? Que é através, porque você não faz cerveja do jeito que você faz cachaça, mas você faz cachaça e boa do jeito que você faz cerveja, né? É impressionante, quanto mais a gente vai estudando e vai conversando, E deu uma travada Deu uma aí. travada no Alex que é aí. colocado para segundo plano, olha Voltou. um mundo de informação, olha como é que a levedura é um ser fantástico, quanto mais eu tento entender e compreender essa parte da microbiologia, da bioquímica, mais eu fico fascinado. Isso aí. Maravilha. Felipe, mais alguma consideração? Se quiser, pode fazer as considerações finais. Eu queria só agradecer o professor Rogério, dizer que é um prazer enorme estar com você aqui. Como você disse, a palavra que usou, uma decorrência do Covid, né? A gente poder, na oportunidade de estar nessas entrevistas de forma online, a gente poder conhecer pessoas do seu gabarito e provavelmente na vida cotidiana de antes seria difícil de conseguir. Então, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza concordo com o Alex, foi uma das melhores bate-papo que a gente teve aqui. E podia varar a noite conversando aí. Tá bom. Então, professor Rogério, muito obrigado pela participação. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Não, só mais uma vez agradecer e reforçar o convite. Estamos aqui e mensagem final que eu queria deixar para vocês é o seguinte: esse país é grande demais. É grande em todos os aspectos. Não vamos deixar que nada nos divida. Vamos acreditar na gente. Isso aqui tem jeito e será sim um motivo de orgulho da humanidade. Nós somos muito bons para passarmos por tudo que nós estamos passando. Tá bom? Maravilha, eu durmo e acordo acreditando nisso, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu acordo animado para fazer as coisas aqui na cervejaria. Bom, rapaziada, programa especial, né? Foi até num formato diferente, fantástico. Então, só para fazer as considerações finais, sigam a gente lá no Instagram, o @servarte_oficial. Também o nosso canal no YouTube, né? Onde você sempre traz os vídeos também do nosso podcast, o canal Servarte, fiquem à vontade, comentem, pode fazer sugestão de pauta, o pessoal está muito engajado, né? Trazendo novas informações, chamando inclusive alguns convidados para participar aqui do programa.
sugestão de pauta, fiquem sempre à vontade para interagir com a gente. Mais um lembrete, pessoal, nosso apoiador cultural, pessoal da Aritec Júnior, aqui em Machado, empresa Júnior em Tecnologia de Alimentos, arroba Aritec Júnior, tá? Entre em contato, desenvolver os novos produtos, pesquisa, novas formulações, análise, consultoria, sempre trazendo esse apoio, né, para o pequeno produtor, para quem está começando, algumas empresas já de médio porte também, um suporte muito bacana, muito competente, e o pessoal muito simpático, muito bacana. Vale o contato com o pessoal da Aritec Júnior, sempre tá dando esse apoio cultural aqui para a gente, sempre dando esse apoio para a gente. E é isso. Fechamos aqui, então, nossa participação. Muito bacana. Toda quinta-feira, um novo programa, né? Toda terça-feira, um novo programa do Cerveja e Arte, trazendo um bate-papo relevante, bastante conteúdo, bastante informação para quem gosta de cerveja e para todos vocês. Saúde!